que o homem que passou mais de 500 dias preso e que recuperou os direitos políticos apenas uma semana atrás, dispara nas pesquisas e é líder em pelo menos 2 levantamentos que foram divulgados nessa quarta-feira. Nós vamos falar já, principalmente a pesquisa Fórum, né, um esforço da revista Fórum, aí ao longo dos últimos 8 meses, várias edições dessa pesquisa, feita com bastante regularidade, mostrando Lula em primeiro lugar no primeiro turno. Num dos cenários ele já está à frente do Bolsonaro no primeiro turno, e no segundo turno ganhando também de Bolsonaro. O Lula praticamente sem fazer campanha, uma semana só com os direitos políticos recuperados. Olha o estrago que ele já provocou do lado do Bolsonaro. E não são só os números, nós vamos já mostrar os números, principalmente da pesquisa Fórum. Depois teve a pesquisa Poder 360, que confirmou os números da Fórum, né? Mas, além disso, são vários sinais que vêm do setor da direita tradicional, não bolsonarista, percebendo o crescimento do Lula e o potencial que ele tem de barrar o destrambelhado do Bolsonaro. Então, vem sinais do Rodrigo Maia, que já tinha mandado twitters elogiando o Lula, Fernando Henrique ontem, nós já até citamos aqui, e hoje o Dória. Lula e Dória estão conversando. O Lula teria colocado o governador do Piauí, o Wellington Dias, para conversar com o Dória. E não é conversar para formar chapa, nada disso. É para organizar o Brasil para tratar da pandemia. E precisa. O Dória, a gente pode ter as críticas que tiver, mas ele teve um comportamento que não dá para comparar com o do Bolsonaro. O Dória tem procurado trabalhar de maneira coerente com os médicos, com os cientistas. Sofreu pressões, não deveria ter aberto as escolas da maneira que foi, mas não dá para comparar com o Bolsonaro. Então o Lula e o Dória estão conversando. O Dória mandou a polícia atrás daquele bandido, né, que fez ameaças pelas redes sociais contra o Lula com uma arma na mão. Ligou para a Gleisi Hoffmann e falou, nós vamos atrás, não vai poder continuar desse jeito. E eu tive uma informação, Daiane, eu conversei com um deputado que esteve com o Dória nesta semana, e ele me disse o seguinte, que na reunião com os deputados, o Dória falou o seguinte, para derrotar o Bolsonaro, eu sento na mesa e converso com qualquer um. E ficou claro que o qualquer um era o Lula, por isso que eles estão agora já conversando. O Bolsonaro também desaba na aprovação, isso aparece tanto na pesquisa da Fórum, como no Datafolha, que também saiu de ontem para hoje. Então são muitos números, muitas pesquisas, todas na mesma tendência. Lula cresce, Bolsonaro desaba na aprovação em relação à pandemia. Daiane, eu vou só começar aqui pela revista Fórum, vamos trazer alguns números da Fórum, que é uma parceira aqui, né, no campo progressista. Hoje eu até estive lá na Fórum participando do debate, da divulgação dessa pesquisa. Está aqui, ó. Lula dobra a intenção de votos e venceria Bolsonaro se a eleição fosse hoje. Eu vou começar aqui, isso aqui é a matéria da própria Fórum. O cenário 1, com menos candidatos. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e João Dória apenas. Aí o Lula aparece com 31,2 e o Bolsonaro com 30,7. No cenário com mais candidatos, que é o cenário 2, que está aqui, ó, nessa tela agora, aí Bolsonaro com 29, Lula com 27, empate técnico. E aí Sérgio Moro, Ciro, Luciano Huck, Dória, todos muito abaixo, todos para baixo de 8%. E tem um terceiro cenário, com algumas variações aí de candidaturas, aí não tem o Lula e tem o Haddad. Bolsonaro aí lidera com folga, 31%, o Haddad tem 13% e depois vem os outros. Então fica claro que Lula é o grande nome para bater o Bolsonaro, e quando você vai para o segundo turno na pesquisa da Fórum, eu vou baixar um pouquinho aqui, gente, só um pouquinho de paciência, está aqui, ó. Em segundo turno da eleição para presidente, em quem você votaria? Lula, 38%, Bolsonaro, 33%, portanto, liderança clara de Lula. Ele tem liderança principalmente entre as mulheres, entre os jovens e entre os que ganham menos de 2 salários mínimos. Entre as mulheres é impressionante, Daiane. Entre as mulheres, o Bolsonaro já está derrotado. O problema é que os homens, viu? Esse gênero ao qual eu me vinculo, entre os homens há empate. Os homens ainda dão apoio ao Bolsonaro. Deve ter muito a ver com esse discurso dele, machão, metido a machão, né? Porque isso não é machão, mas é metido a machão. E aí algumas pessoas se identificam com isso, com essa coisa de eu prendo, arrebento, eu faço, aconteço. Então isso tem um certo apelo, um tipo, né, de homens, de pessoas aí do gênero masculino. E aí veio o Poder 360, que é um site de cobertura política lá de Brasília,
E agora há pouquinho veio a confirmação de números muito parecidos, viu, Daiane? Eu vou colocar aqui Poder 360. Vamos ver se eu acho aqui. É tanta coisa aberta, como você sempre fala aqui, tantos links. Aqui. Poder Data confirma a pesquisa Fórum e aponta vitória de Lula contra o Bolsonaro. E no caso do Poder Data, que é ligado ao site 360, está até mais fácil a vitória do Lula, viu? Ele aparece com 34-30 no primeiro turno, que é esse quadro que está aqui, ó. Lula 34, Bolsonaro 30. Claro, o Bolsonaro ainda tem força, não pode ser menosprezado, tem 1/3 de apoio, mas é impressionante que o Lula, com uma semana de direitos políticos recuperados, esteja dando esse trabalho. No segundo turno, na pesquisa Poder Data, Lula 41, Jair Bolsonaro 36, portanto, Lula também na frente.